Fala galera, essa semana tivemos Flamengo e Del Valle de novo. Grande vitória por 4-0 que garantiu a classificação para as oitavas da Libertadores. Tem muita gente falando em rede social que o Del Valle estava desfigurado, com 8 ausências. Então eu decidi mostrar nesse vídeo que não foi bem assim. Vamos falar também como o Flamengo jogou, analisar a partida do time e os jogadores, até o Lincoln jogou bem. O meu nome é Rodrigo Fante, fica comigo até o final para não perder nada, já deixa o like que o vídeo vai começar. Como eu disse, o Flamengo garantiu a classificação nas oitavas da Libertadores ao ganhar do Del Valle e agora precisa só de um empate na última rodada para garantir a liderança do grupo sem depender de outro resultado. É bom lembrar que nesse jogo o Gabigol ele saiu lesionado. Eu conversei com um especialista em fisioterapia esportiva para entendermos um pouco melhor a gravidade dessa lesão e publiquei nesse vídeo que está aqui em cima o link para vocês entenderem toda a situação. Agora eu queria fazer um exercício aqui. Eu quero comparar a escalação do Del Valle do primeiro jogo com a do segundo. É importante lembrar que o Miguel Ángel Ramírez ele mudou a formação do time, tá? No primeiro jogo ele entrou com 4-3-3 e no segundo ele veio com 4-1-4-1. Faz sentido se pensarmos que ele tentou reforçar um pouco mais a defesa, sabendo que não teria a altitude a seu favor e provavelmente um adversário motivado jogando em casa. O Del Valle começou o primeiro jogo com a seguinte escalação. O gato tá doido aqui. O Del Valle ele começou o primeiro jogo com a seguinte escalação: o Jorge Pinos, Béder, Caicedo, o Segovia, o Schunk, o Preciado, Faravelli, Pererano, o Moisés Caicedo. No ataque, Murilo e Gabriel Torres e também o Fernando Guerreiro. No segundo jogo, Del Valle não teve o Béder Caicedo e também não teve o Murilo, ou seja, perdeu 2 jogadores em relação ao primeiro jogo. O Del Valle veio no segundo jogo com a seguinte escalação: o Jorge Pinos, o Landázuri, o Segovia, o Schunk e o Preciado, Christian Pellerano, Fernando Guerreiro, Moisés Caicedo, Faravelli, Christian Ortiz e no ataque sozinho o Gabriel Torres. Então aqui já cai o primeiro mito, que o Del Valle jogou nesse segundo jogo de uma forma desfigurada. Não é verdade, tá? Foi a mesma base do primeiro jogo, com 9 dos 11 jogadores que estiveram em campo naquela partida. E já, só para quebrar de vez esse argumento que foi muito batido em redes sociais, vamos fazer o mesmo exercício com o Flamengo. Vamos comparar as escalações nos 2 jogos e ver quem entrou mais desfigurado. No primeiro jogo, lá na altitude, o Flamengo jogou com 4-1-4-1 e entrou com César, com Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, o Ilharão, Everton Ribeiro, Diego, Gerson, Arrascaeta e Gabigol. No segundo jogo, o Flamengo teve 8 jogadores que não jogaram o primeiro jogo. Muitos deles eram terceira opção na posição. O Flamengo entrou em campo com o Hugo Souza, o Mateuzinho, Gabriel Noga, o Natan e o Ramon, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Lincoln, e lá na frente o Gabigol e o Pedro. Então aqui eu reforço, tá, a queda dessa conversa das redes sociais. O Flamengo jogou com 8 jogadores diferentes no segundo jogo em relação ao primeiro, e o Del Valle apenas com 2. Obviamente, o Flamengo ele chegou mais prejudicado, tá? Mas sem altitude também, e com os jogadores do Flamengo em melhores condições físicas, o jogo foi outro. E para a torcida do Flamengo é bom comemorar essa vitória, comemorar o bom jogo, mas é sempre bom ter cautela, tá? Pois o Flamengo está longe, ainda está longe do nível do ano passado, embora esteja demonstrando evolução. E mostrando evolução onde mais carecia, na minha opinião, que é na vontade de jogar. E os confrontos do Del Valle com o Flamengo são muito interessantes. Em 4 jogos nesse ano, 1 vitória do Del Valle, 1 empate e 2 vitórias do Flamengo. O Flamengo fez 9 gols e o Del Valle fez 7, uma excelente média de 4 gols por partida. Vamos analisar agora como jogou o Flamengo e as principais diferenças táticas e no estilo de jogo que permitiram uma defesa mais sólida ao time. No primeiro jogo, o Flamengo entrou com o quarteto titular da defesa, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Para mim, nesse jogo, o fator determinante para a derrota e principalmente para a larga vantagem e a diferença de gols foi físico. O Flamengo claramente sentiu altitude e hoje também a gente já sabe que os jogadores estavam doentes, tá? O que proporciona também um declínio físico. Só isso já, na minha opinião, já explica quase tudo, tá? Mas se juntarmos ao fato que o Flamengo tentou jogar como sempre joga, com aquela marcação alta, com o volante subindo e dando o primeiro combate,
Fica claro o motivo do espaço absurdo que havia entre a defesa e o meio-campo, e foi onde o Del Valle ganhou o jogo. Ele tinha total liberdade para a troca de passes na intermediária do Flamengo e chutava sem preocupação, sem marcação. Os zagueiros do Flamengo ficaram sobrecarregados e não tem esquema tático que se mantenha com rendimento físico como o que aconteceu nesse jogo na altitude. No segundo jogaram os meninos, o Mateuzinho, o Gabriel Noga, o Natan, o Ramon. Aí o Flamengo entrou também um pouco diferente, tá? Ele entrou mais reativo, segurou as linhas, não fez aquela marcação alta com os volantes subindo o tempo todo, protegeu mais a sua defesa e aplicou contra-ataques rápidos e decisivos. Os meninos da base são muito bons e demonstraram segurança o suficiente para serem considerados em mais jogos. Mas não se engane, tá? Não fique pensando que eles são melhores que os atuais titulares. É uma questão de esquema tático. Mas repito e quero deixar claro aqui o elogio que estou fazendo para os meninos, tá? Eles foram sensacionais, jogaram e jogam muito futebol, tá? Não existe um esquema tático que proteja, por exemplo, um jogador ruim. Embora um esquema ruim possa prejudicar um jogador bom. No primeiro jogo, o Flamengo só criou uma grande oportunidade de gol e no jogo dessa semana o Flamengo criou 5 e fez 4. Ainda nesse último jogo, o Flamengo finalizou 8 vezes contra 7 do Del Valle. O Del Valle chegou a levar perigo ao gol do Flamengo, tá, em alguns lances, mas sempre parando na mão do excelente Hugo Souza, o Neneca, goleiraço que tem um futuro excelente pela frente, na minha opinião será titular do Flamengo. Ele fez 7 defesas do jogo, 3 delas em lances de dentro da área. O Del Valle ele trocou 558 passes contra 268 passes do Flamengo no jogo todo, o que mostra claramente a estratégia desse jogo de proteger a defesa e explorar os espaços dados pelo adversário. O Ramon fez um partidaço, o Del Valle forçou muito ali pela direita com o Guerreiro e ele sempre teve uma ajuda ali, na minha opinião, muito boa, inusitada, tá? O Lincoln. Que partida fez o Lincoln? Extremamente tática, ele ajudou muito na defesa, saía rápido em contra-ataques, que era algo que ele já tinha feito, mas de uma forma um pouco mais controlada contra o Palmeiras. Será que a gente finalmente encontrou lugar para o Lincoln? É importante dizer que ele não estava fixo na lateral, correndo atrás do ponta apenas, tá? Ele aparecia com frequência na área. Aos 14 minutos ele deu uma cabeçada que quase abriu o marcador, aparecendo ali no meio da área, tá? Aos 17 minutos ele estava ali de novo, no meio da área, chutando para o gol em boa chance, que ele quase fez mais um gol. E aí aos 25 o Mateuzinho deu uma assistência para ele de novo no meio da área, e dessa vez ele marcou o primeiro gol do Flamengo no jogo. Então ele ajudou muito nessa marcação, tá? E chegava com perigo no ataque. Excelente jogo do menino que estava precisando para ganhar confiança. E já que eu falei do Ramon, na outra lateral tem o Mateuzinho. Foi sólido defensivamente e ajudou demais na transição para o ataque. E fez a assistência para o gol do Lincoln. Se compararmos os laterais do Flamengo, todos eles, o Isla tem 2 assistências depois dessa parada aí nos jogos do Campeonato Brasileiro e Libertadores, tá? E ele fez essas 2 assistências por 450 minutos em campo. O Mateuzinho ele fez as mesmas 2 assistências, mas com apenas 193 minutos de jogo. Os outros laterais, João Lucas, o René, o Felipe Luiz, não deram assistências, tá? Mas o Felipe Luiz ele fez um gol. Claro que o trabalho do lateral ele não é só dar assistências, tá? Mas parte dele é sim dar assistências e o menino é muito bom nisso. E no ataque teve uma mudança no começo do jogo que o departamento técnico do Flamengo fez, e aí não foi o Jordi Guerreiro, tá? Não entre no discurso fácil de falar que tudo foi ele. O jeito que o time jogou, tudo foi combinado e conversado com o Domi, tá? São ideias dele em conjunto com a sua comissão. No momento do jogo havia comunicação constante com o técnico e nada era feito sem conversar com ele. Mas claro, o sentimento dentro do campo, o Jordi ajudava muito o Domi a tomar as decisões, tá? Mesmo que à distância. Dito isso, voltamos à mudança feita. O Gabigol entrou jogando pela direita e ele é bom ali. Não estou falando que não seja, mas ele é muito melhor no ataque, no miolo da área. Se ele tiver um companheiro como ele tinha sempre o Bruno Henrique ano passado, ainda melhor. E foi aí que o Flamengo acertou, tá corrigindo esse posicionamento, deixando o Gabigol mais perto do Pedro e movendo a Arrascaeta mais para a direita. Porque o Gabigol ele não estava marcando direito ali. E com o Jesus ele ainda fazia um esforço, tá? Ele corria ali no ataque, no campo de ataque do adversário, mas ele não é um marcador, ele não consegue correr atrás do lateral. E com essa mudança de posicionamento, 2 problemas foram resolvidos. Primeiro, melhorou a linha defensiva, tá? Nessa primeira bola, nesse primeiro combate, e acertou o posicionamento do ataque.
Foi assim que saiu o gol, onde o Gabigol dá assistência ao Pedro, com eles muito próximos, jogando perto, tá? E o Gabigol vindo pela esquerda dessa vez, tendo liberdade para se movimentar no ataque. Então é bom deixar claro, tá, que as alterações que foram feitas surtiram efeito, a escalação foi boa, os meninos entraram bem, os veteranos jogaram bem, o Arrascaeta tomou conta do jogo, ele abraçou os meninos, ele foi o líder técnico e moral dentro do time. Foi uma surpresa positiva que a gente teve nos últimos jogos e que a gente espera que continue para os próximos. E bom, galera, essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Se gostaram, já deixa o like aí, inscrevam-se no canal, inscrevam-se aqui no canal, não esqueçam de ativar o sininho. E também me sigam lá no Twitter, no @RodrigoFante, e também no Instagram, no @canaldofante. Eu deixo um abraço a todos e até mais.